RCV Notícias. São 7 horas em Cabo Verde, tempo para o primeiro jornal. Vamos primeiramente conhecer os títulos. Presidente da República inicia depois de amanhã a sua primeira visita oficial a Portugal, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa. Secretário-Geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde exige uma atualização salarial para todas as categorias profissionais na ordem dos 5,5%. Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos sensibiliza criadores de gado e pombos para as melhores práticas de criação de animais em zonas próximas dos aeroportos. Summer Jazz vai invadir a cidade do Mindelo nos dias 4 e 5 de agosto. Promete a organização. A 10ª edição do festival homenageia a sua cofundadora, Samira Pereira. Conhecidos os títulos, vamos ao desenvolvimento com o jornalista Carlos Santos. Bom dia. Bom dia, seja então bem-vindo a este primeiro jornal. O Presidente da República inicia depois de amanhã uma visita oficial a Portugal. A visita a convite do seu homólogo português tem como objetivo reforçar os laços históricos, políticos, económicos e culturais, bem como de amizade e solidariedade que sustentam a extensa e intensa cooperação existente entre os dois países, de acordo com uma nota da Presidência da República. No primeiro dia da visita, o chefe de Estado, acompanhado da Primeira-Dama, Débora Carvalho, será recebido no Palácio do Belém, no encontro restrito com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, seguida de uma reunião alargada às delegações. Antes, José Maria Neves fará a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos. O Presidente da República desloca-se depois à Assembleia da República, onde será recebido pelo Presidente desse órgão de soberania, Augusto Santos Silva. Mais tarde, o chefe de Estado cabo-verdiano receberá as chaves da cidade numa sessão solene na Câmara Municipal de Lisboa. Do programa da visita de José Maria Neves a Portugal, a primeira oficial desde que foi eleito Presidente da República, consta uma deslocação à sede da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, onde se reunirá com o secretário executivo dessa organização e endereçará uma mensagem ao Comitê de Concertação Permanente, que, para tanto, se reunirá em sessão extraordinária. Destaca ainda para a participação de José Maria Neves no segmento Diálogo entre Presidentes da edição 2022 do Fórum Euro-Africano, um diálogo global promovido anualmente pelo Conselho de Diáspora Portuguesa com o intuito de estreitar os laços entre a Europa e a África. O Presidente cabo-verdiano será um dos oradores, juntamente com o Presidente da República Portuguesa e o Presidente da República de São Tomé e Príncipe. O chefe de Estado terá ainda um encontro com os presidentes das câmaras municipais portuguesas, geminadas com autarquias cabo-verdianas, para além de visitar o Instituto Universitário de Lisboa e a Universidade do Algarve. De acordo com uma nota de imprensa da Presidência, nesta primeira visita de Estado a Portugal, o chefe de Estado terá encontros com a comunidade cabo-verdiana no Algarve, Loulé e na Amadora. Participará ainda nas festividades de New Santiago, em Oeiras. Integram a delegação presidencial, de entre outras personalidades, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, o Ministro das Comunidades e o Presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. A Secretária-Geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde exige uma atualização salarial para todas as categorias profissionais na ordem dos 5,5%. Joaquim Almeida afirma que os trabalhadores têm vindo a perder diariamente poder de compra devido aos efeitos da tripla crise, pelo que não faz sentido o apelo do Governo para a contenção nas reivindicações. Entendemos que o Governo pode perfeitamente dar um sinal de 5,5, porque o governo é o maior patronato do país, emprega maior número de funcionários públicos e o privado absolutamente não faz nada se o governo não der um sinal. Também nós gostaríamos aqui de dizer ao governo que deve dar uma indicação clara, uma liberdade às empresas públicas que nós sabemos que tiveram lucro, que não querem sentar-se com os sindicatos para negociarem a reposição do poder de compra. Dou exemplo de 3
a Telecom, os Correios e a Enapor. A líder da UNTCCS diz-se também preocupada com a sustentabilidade da segurança social em Cabo Verde e explica porquê. A reposição do dinheiro extraído dos cofres do INPS para acudir os necessitados durante a pandemia não está a ser falado. Não pode ser. Há que repor o dinheiro que foi retirado. Também preocupa-nos as aplicações no estrangeiro com o dinheiro do INPS. Numa leitura ao Estado da Nação, a secretária-geral da maior central sindical do país afirma que a governação deixa muito a desejar. De uma maneira geral, estamos que, como as coisas estão, e o Estado da Nação não é das melhores. O país está a passar por um momento difícil, mas ainda assim há muito dinheiro. Houve muito dinheiro gasto, sem controle e retorno, dinheiro dos contribuintes, dos empréstimos mal aplicados, das doações que foram feitas a Cabo Verde mal aproveitadas e, enfim, entendemos que a gestão deste governo deixa muito a desejar a nosso ver. Secretária-Geral da UNTCCS, o debate do Estado da Nação acontece esta sexta-feira no Parlamento e os cabo-verdianos retraíram-se em termos de participação cívica. É pelo menos este sentimento do coordenador do Movimento Cívico Socol-se. Numa análise ao Estado da Nação, Salvador Mascarenhas justifica a apatia dos cidadãos com a perda do poder de compra, uma situação que está, na sua opinião, a atirar muita gente para a pobreza. Para o líder dos Socol-se, com o acumular das crises, o instinto das pessoas é de lutar pela sobrevivência. A verdade é essa, nós temos neste momento um número imenso de cabo-verdianos na pobreza, 32%, que é uma brutalidade, né? 32% de cabo-verdianos na pobreza e depois na pobreza extrema, 13%. A juventude abarca uma percentagem enorme e um país jovem, que se quer que os jovens sejam os homens da manhã e que dirijam este país, é terrível, porque uma pessoa quando está na pobreza não se desenvolve, não se investe, não investe na sua capacidade intelectual. E isso é muito mau. Ao fazer o balanço do Estado da Nação, o líder do Socol-se afirma que há setores que estão a regredir, a saúde, a educação, os transportes. São alguns exemplos onde as coisas não estão a correr bem. Neste momento, tem-se rever seriamente com o Cabo Verde Interilhas o que é que se está a passar. Quer dizer, eles não cumpriram nada do contrato e estão a dizer que cumpriram 90% do contrato. Ninguém percebe. Os transportes aéreos é terrível. As pessoas querem ir da praia para São Vicente, por exemplo, um indivíduo que tem um negócio a tratar, o país para movimentar, quer ir de repente para São Vicente, não consegue, não há bilhetes. Tem de esperar dias, quer dizer, isso é absurdo. Não dá, não funciona. Um país para funcionar tem de ter boas telecomunicações. Temos mais ou menos, aceito. Temos de ter um sistema bancário bom, que não existe. E transportes não existe, é negativo. E pronto, isso é uma preocupação grave que nós temos e todas as outras juntas. Para o líder do Socol-se é chegado o momento de haver mais rigor e responsabilização na gestão da coisa pública. O que achamos é que tem de haver, independentemente dos governos que têm havido, nós não temos cor política, como sabe, tem de haver mais rigor neste país, tem de haver responsabilização das pessoas que são eleitas, para que esse país comece a avançar e comece a prestar contas, tende-se ouvir os cidadãos também, tende-se permitir que se crie uma cidadania ativa de facto. E isso deve começar também na escola. A educação também é um ponto que achamos que podia ser mais interessante. Temos de ter uma educação com mais rigor se queremos formar pessoas melhores, investir na educação, formar melhores professores, avaliá-los. Os professores fazem um trabalho imenso e, portanto, compensá-los também economicamente. Salvador Mascarenhas, líder dos Socol-se, na análise ao Estado da Nação. O Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos promove, a partir de hoje, uma maratona de contactos junto a famílias que residem nas imediações do Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela. Dentre outros objetivos, o Instituto pretende sensibilizar os criadores de gado e pombos para melhores práticas de criação de animais em zonas de risco. Reportagem com Levi Salomão. A ronda de contactos enquadra-se no programa BirdSafe, programa de segurança de voos e proteção da vida, lançada em março passado, em parceria com a ASA, Câmara Municipal da Praia, Ministério do Ambiente, entre outras instituições. Na altura, lembra Jorge Rodrigues, do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, que foram notificadas uma catedupa de colisões de aeronaves com aves nas imediações do aeroporto da Praia,
pondo em risco vidas humanas. Até agora, a campanha vinha sendo feita nos meios de comunicação social. E agora vamos começar mais uma campanha que é a identificação de todos os criadores de pombos, também criadores de gado, à volta desse perímetro do aeroporto da Praia, para tentar sensibilizá-los para o perigo que isso representa. Temos alguma identificação em termos de pessoas que fazem, portanto, a criação de pombos e também pessoas que têm, portanto, o seu gado. Podemos até dizer que são pessoas que, em princípio, vivem da criação de gado. Já temos mais ou menos identificação dessas pessoas, vamos falar com essas pessoas diretamente. Sensibilização, mapeamento e inclusão dos criadores de gado e pombos nos programas de prevenção, estímulo a práticas adequadas de criação de animais. Jorge Rodrigues afirma que desfazer os animais estará fora de questão. Se considerarmos que são pessoas, por exemplo, essa gente que cria o gado como elemento de sustento das suas vidas, é complicado sensibilizá-los no sentido de desfazerem desses animais, mas sensibilizá-los de organizarem uma outra forma de criar esses gados e não deixá-los, portanto, fazer a pastorícia de forma livre e que pode provocar, portanto, algum perigo para a operação da aviação aqui na cidade da Praia. O responsável do Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos testemunha que a ASA tem investido em mecanismos técnicos de dissuasão da presença de aves nas imediações dos aeroportos, mas sustenta, de tanto necessária, a campanha de sensibilização e mapeamento dos criadores é para valer. Jornalista Levi Salomão. O presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Boa Governação de Empresas reconhece que a constituição dessa entidade responde a um desafio lançado pelo vice-primeiro-ministro. No entanto, António Moreira afasta qualquer tipo de dependência relativamente ao governo. No programa Discurso Direto de ontem à noite, António Moreira reafirmou que a transparência é eleita como pedra basilar da ação do Instituto Corporate Governance e, por isso, vai ser relançada a ideia de premiar as empresas que prestam contas. E o que é que se pode premiar essas empresas? Além de distinguir com uma distinção formal, é, por exemplo, a nível da banca ter uma taxa de juros mais baixas, porque conhecemos a empresa, sabemos a sua capacidade de endividamento, quanto que ele pode pagar de crédito e, portanto, aí o risco fica reduzido. Reduzir a taxa de coisa. Eu posso concluir que as empresas financeiras, os bancos, têm interesse nesse instituto? Temos. Sim, porque o objetivo... Estão a querer... Olha, é assim... Porque quem fala assim não é gago. Distinguir as empresas com taxas de juros menores... Sim, porque os bancos prosperam quando as empresas prosperam. Os bancos vivem do crédito. Portanto, nós recebemos o dinheiro dos depositantes e nós concedemos créditos. E se as empresas estiverem em boas condições, pagam o crédito normalmente e o banco está satisfeito porque consegue recuperar o seu dinheiro e tem a sua rentabilidade. Se as empresas estiverem em problemas, os bancos estão em problemas. Portanto, o banco prospera quando as empresas prosperam, os bancos têm problema quando as empresas têm problemas. Por isso que temos todo o interesse em contribuir para que as empresas estejam bem geridas. E as empresas bem geridas têm mais chance de prosperar que as empresas mal geridas. O plano de atividades deve contemplar a realização de 2 conferências internacionais ainda este ano. A grande entrevista com o presidente do Instituto Cabo-Verdiano Corporate Governance é reposta logo depois das notícias das 9 da manhã. E o primeiro-ministro presidiu ontem a inauguração das obras de construção e asfaltagem da estrada Xantanque-Palha-Carga entre Picos de Reda Lagoa, em Santa Catarina. De acordo com Ulisses Correia e Silva, trata-se de um projeto que visa promover o desenvolvimento da economia, comércio e turismo, assim como melhorar as condições de tráfego e acessibilidade na região, como nos conta o repórter Domingos Sanches. Projeto financiado pelo Governo e pelo Banco Mundial e que, conforme declara o chefe do Executivo, Ulisses Correia e Silva, a intenção é desencravar as localidades e promover a economia. O impacto é forte, é uma obra estruturante e importante para a comunidade, abarca e abrange 5 localidades. Ele é importante para Santa Catarina, para Santiago Norte, porque nos desencrava uma localidade onde pessoas tinham dificuldade de circulação, dificuldade de fazer com que carros circulem nas condições de estrada que tinha, dificuldade de pessoas vão para centro de cidade, vão para postos de saúde ou para centro de saúde, meninos vão para a escola. Isso tudo fica resolvido com estrada de qualidade, que também cria melhores condições também para a própria economia ali de zona e da região,
porque fica mais fácil transportar mercadorias, mais fácil levar mercadorias para o mercado, ele ganhos enormes. E que as pessoas que vivem ali nas zonas ali estão a avaliar muito mais do que nós, porque esse que tem vivência de dia a dia e tem uma diferença muito grande relativamente àquilo que tinha antes e aquilo que passa a ter a partir de agora, porque ele é mais do que apenas estrada, ele leva condições de melhoria de vida de pessoas e também uma forma de reduzir a pobreza, né? E de criar condições para as pessoas terem melhor oportunidade de vida ali na Santa Catarina, Santiago Norte e particularmente nas localidades tudo contemplado. Uma estrada com 12 quilómetros de extensão, com faixa de rodagem pavimentada em betão bituminoso com 5 metros de largura. A presidente da Câmara Municipal, Jacira Monteiro, por sua vez, fala da natureza do projeto, tendo em conta o impacto que terá na vida dos moradores locais. O primeiro impacto tem a ver com o desencravamento de zona. Hoje, pessoas estão com o mesmo nível de oportunidades, à semelhança de quem está arriba de centro de cidade. Por quê? Porque hoje pessoas que têm estrada difícil, que têm acesso difícil e não tem que pensar também no desenvolvimento da economia local. Porque isto também promove escoamento de produtos, mas também para o próprio produto chega ali na comunidade. Hoje, aquela estrada ali acaba por desenvolver aquilo que nós chamamos de identidade e sentimento de pertença. Pessoas que se sentem necessidade de sair para morar no centro de cidade, porque hoje está bem morado, com estrada seguro, e aquilo que não está apela à população é para cuidar de estrada e também cuidado na condução. Ministério das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação é o dono da obra, que resulta num investimento de mais de 350 mil contos. O Primeiro-Ministro inaugurou ontem as obras de construção e asfaltagem da estrada Tanque-Palha-Carga entre Picos de Reda, Lagoa, em Santa Catarina. O PICV pede um olhar especial e políticas ajustadas do Estado ao setor privado para que possa ajudar o país a enfrentar a situação difícil em que se encontra. No quadro da preparação do debate do Estado da Nação, uma delegação do PICV reuniu-se ontem durante 1h30 com a direção da Câmara de Comércio de Sotavento. O presidente da CCS, Marcos Rodrigues, considera que não há neste momento nenhum estudo que aponte que as medidas do plano de retoma económica estejam a surtir os efeitos preconizados. É do conhecimento público que o setor privado ainda continua a crescer das questões do financiamento, temos problemas complexos, por exemplo, a nível fiscal, que tem que ser revisto no próximo Orçamento de Estado, a questão do ICE que não ficou resolvida, que nós esperamos que no próximo Orçamento de Estado seja realmente revisto, e também com a questão das alfândegas também que preocupam as empresas devido a vários problemas que vêm na sequência efetivamente das leis produzidas e que têm interpretações várias e que nós esperamos que o Poder, enfim, tenha a oportunidade de esclarecer e resolver essas questões que preocupam o setor empresarial. Não há nenhum estudo por hora que possa dizer que efetivamente esses planos estão a ser executados na sua plenitude e que haja aqui vantagens do ponto de vista competitivo. Os dinamizadores da economia nacional precisam de políticas ajustadas à situação atual, que é difícil, defende o presidente do PCV. Rui Semedo encabeçou uma delegação de deputados do partido no encontro com a Câmara de Comércio de Sotavento no quadro da preparação do Estado da Nação. Neste momento em que estamos a sair das diversas crises e dos seus impactos, o Estado deve ter um olhar especial para o setor privado. Eu não falaria de sufocado, mas eu falaria do setor com dificuldades impostas pelo contexto, que é um contexto extremamente difícil para todos, e estes que são os promotores, dinamizadores da economia nacional precisam de incentivos, de meios, de recursos, de políticas ajustadas para poderem cumprir o seu papel e ajudarem o país a enfrentar esta situação difícil. Mas o governo negociou? Das informações que tivemos, as medidas do governo não saíram do discurso e os empresários precisam de práticas, ações práticas, de atitudes.
O presidente da Câmara de Comércio de Sotavento realçou, nomeadamente à margem do encontro, que a burocracia continua a ser o grande problema da nação cabo-verdiana, emperrando os processos e constituindo um grande problema para o desenvolvimento do país. 7h20. Carlos Santos, suponho que às 7h40 o prato forte continuará a ser a antevisão do debate sobre o Estado da Nação. Pelo menos até sexta-feira vamos continuar a ouvir ONGs, associações, sociedade civil sobre o Estado da Nação. Ouviremos a secretária-geral da UNTCCS e também o coordenador do Movimento Cívico Socols 2017, Salvador Mascarenhas. E hoje é dia de mais uma edição de Fora da Caixa. E para fecharmos esta primeira vaga do Fora da Caixa, teremos também a leitura de Filomena Martins em relação ao Estado da Nação. E às 10h15 também iremos falar do Estado da Nação com os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, neste caso com a representante do MPD. No Direto ao Ponto hoje será Antonita Vieira, Fidel de Pina será o representante do PAICV e António Monteiro da UCIDA. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.